Então vamos dar continuidade à nossa reunião. Por requerimento do Partido Comunista Português, foi solicitada a aprovação nesta Comissão o que aconteceu, da audição do Conselho Superior de Obras Públicas sobre a operacionalidade das infraestruturas e transportes, e tudo isto vem na sequência de um relatório da auditoria, do relatório da auditoria número 1 de 2020 do Tribunal de Contas. Em primeiro lugar, gostaria de saudar e cumprimentar a Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, a Senhora Engenheira Natércia Cabral. Para isso, gostaria também de referir que os tempos de intervenção são os seguintes. A Senhora Engenheira tem uma intervenção inicial, de acordo com a nossa grelha provisória de tempos, de 5 minutos. Depois há uma primeira ronda que todos os grupos parlamentares têm uma intervenção de 7 minutos com resposta individualizada da Senhora Engenheira, e se os grupos parlamentares assim o entenderem, existirá uma segunda ronda de 3 minutos por grupo parlamentar, com uma resposta global a todos estes grupos, com tempo igual da Sra. Engenheira, igual à soma dos tempos das intervenções dos grupos parlamentares. Portanto, dava a palavra à Sra. Engenheira, Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, a Engenheira Natércia Cabral, para a sua intervenção inicial. Bom dia. Muito obrigada por esta oportunidade para aqui poder estar e esclarecer algumas coisas dentro daquilo que possa ser a esfera de intervenção do Conselho Superior de Obras Públicas. Relativamente aos assuntos para o qual a presença do Conselho foi solicitada, há duas questões distintas. O acompanhamento dos instrumentos de gestão das infraestruturas de Portugal, é matéria que não tem a ver com o Conselho Superior de Obras Públicas, a não ser que tivesse sido especificamente solicitado, e estaria sempre um pouco fora daquilo que são as competências que estão regulamentarmente atribuídas ao Conselho, se tivesse sido pedido alguma coisa. Portanto, o Conselho não se pronuncia, de modo geral, não faz parte da sua esfera de intervenção. De qualquer modo, é evidente que li os relatórios, e a única coisa que aqui poderei dizer é alguma opinião pessoal, o que não é desejável, porque estou aqui convocada na qualidade de Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, obviamente. Depois, a segunda questão, que tem a ver com o PETI 3+, aquilo que vejo em que o Conselho poderá ter alguma intervenção é porque o Conselho está, neste momento, a analisar o documento que dá sequência ao programa de intervenção, portanto, a intervenção até 2030. Não é? Portanto, poderá haver aqui alguma questão que se relacione com esta conjugação da sequência de um programa de investimentos que acabará em 2023 e outro que lhe segue. Não é? Pronto, mas como não há questões concretas postas, e pronto, estou dentro daquilo que é possível responder, porque também quereria referir que o Conselho está a analisar o programa, o PNI 2030, que não está completa essa análise. O que se prevê é que fazer a segunda audição do Conselho Plenário, segunda, e provavelmente nesta fase será a audição final, a audição que permitirá a votação em abril, mas já está bastante trabalho desenvolvido, sendo certo que aquilo que que obriga o Conselho, portanto, aquilo que transmite a opinião do Conselho é aquilo que é votado em Conselho Plenário. Até lá, há pareceres técnicos, há propostas de parecer do Conselho Permanente, mas aquilo que vale é aquilo que efetivamente for votado. Até agora, houve audição em relação a alguns relatórios setoriais, mas a votação será global, porque só aí é que se dará a coerência da análise. De momento, não se me oferece dizer mais nada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero começar por cumprimentar a Sra. Engenheira Ana Tércia Cabral e agradecer a sua presença e agradecer a disponibilidade, mais uma vez, para esta Comissão Parlamentar. A Sra. Engenheira Ana Tércia Cabral acaba de referir na sua intervenção um aspecto que nos parece que é particularmente relevante na verificação, digamos, das ilações a retirar na sequência do relatório da auditoria que o Tribunal de Contas realizou e apresentou, que é relacionado com, digamos, a sequência e a continuidade do ponto de vista do planeamento estratégico no que diz respeito aos investimentos em infraestruturas. E, portanto, a primeira questão concreta que eu gostaria de deixar à Sra. Engenheira tem a ver precisamente com isso. Se considera que, do ponto de vista das conclusões apresentadas pelo Tribunal de Contas relativamente à situação atual das redes de infraestruturas, digamos assim, nomeadamente no que diz respeito à rede ferroviária e à rede rodoviária, porque há muitas outras matérias e há muitas outras áreas setoriais em que o próprio PNI 2030 e, naturalmente, o âmbito de competências do Conselho Superior de Obras Públicas abrange, mas falando especificamente destes dois setores que estão em causa, ferroviário e rodoviário, a primeira questão era essa mesmo. Se considera que, do ponto de vista da perspectiva colocada para o futuro, no âmbito do debate e da reflexão em torno do PNI 2030, se existem, digamos, ilações a retirar ou aspectos a considerar e a integrar nessa análise que resultam desse trabalho do Tribunal de Contas, que, no fundo, é um trabalho que sistematiza e digamos, e dá continuidade à informação da IP, porque é disso que o relatório trata. Trata informação prestada pela IP e que depois surge nesse relatório. A segunda questão tem a ver com, eu diria, no procedimento que a Sra. Engenheira relembrou, que tem a ver com o próprio trabalho do Conselho e aquilo que está a ter continuidade e que terá continuidade agora em abril no Conselho Plenário que se vai realizar, se ainda assim considera que seja necessário ou que seja oportuno introduzir nesse processo, não estou a falar apenas na questão da reflexão em torno do objeto, estou a falar mesmo em termos dos momentos desta discussão e deste trabalho, se considera que será necessário ou oportuno integrar, em algum desse momento, esta questão, digamos, do ponto de situação e das necessidades que ele suscita, do ponto de vista do investimento nas infraestruturas. Aquilo que nos parece que é mais relevante, eu diria, da análise que é, digamos, patente no relatório da auditoria do Tribunal de Contas, tem a ver precisamente com essa dimensão, eu diria, essa gravidade das carências que nós temos no nosso país relativamente ao investimento nas atuais redes de infraestruturas. Ou seja, nós somos um país carenciado do ponto de vista da modernização de infraestruturas e de bastantes investimentos que são necessários de novas infraestruturas, na ferrovia, principalmente no setor aeroportuário, em várias matérias, etc. Agora, também há um problema concreto que o Tribunal de Contas, de certa forma, acaba por evidenciar no seu relatório, que é a necessidade de investimento e até de investimento de curto prazo, do ponto de vista de beneficiação, manutenção, melhoria das condições e dos níveis de desempenho das infraestruturas que existem. Ficou muito claro, e ontem a situação foi mesmo
definitivamente esclarecida que estamos principalmente a falar de indicadores de desempenho e não de problemas de segurança. Não são indicadores de segurança, têm a ver com níveis de qualidade de serviço, etc. E é disso que estamos a falar. Bom, mas o que estamos a falar, ao fim e ao cabo, é da degradação das nossas infraestruturas por necessidade de investimento, por necessidade de conservação, de manutenção, de beneficiação. E isto leva a uma questão que é uma questão que me parece central nestas reflexões sobre investimento público. É precisamente a dimensão de investimento público que se coloca como necessária. Não apenas nas novas infraestruturas que queremos projetar, programar e planear na estratégia para o futuro, mas aquilo que é necessário disponibilizar, os recursos que é necessário alocar para essa vertente, para além daquilo que, lembro-me de um antigo deputado e de um antigo presidente da Comissão de Obras Públicas, na altura, que falava de uma coisa que era a liturgia da obra nova. Nós não ficamos deslumbrados com a liturgia da obra nova, não podemos ficar. Temos que pensar e planear estrategicamente os investimentos necessários, mas a questão que se coloca, e esse é um elemento que eu gostava de colocar como pergunta objetiva, se sim ou não a senhora engenheira encontra, de facto, essa matéria à discussão atualmente, não só no Conselho, mas nas reflexões em que o Conselho tem vindo a participar e a intervir, que é das conclusões que nós devemos tirar relativamente às necessidades de investimento para além do planeamento estratégico dos novos projetos e das novas infraestruturas. Porque estas duas questões são, do nosso ponto de vista, indissociáveis. E a questão do investimento público assume aqui uma importância fundamental e estratégica, crítica para o nosso país, relativamente ao qual gostaríamos de ouvir a reflexão da senhora engenheira Ana Tércia Cabral. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. De seguida dava a palavra para responder à Sra. Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas. Eu vou tentar fazer aqui uma equação de equilíbrio entre dar a resposta e não sair daquilo que aqui estou mandatada enquanto Presidente do Conselho, não é? E não a resposta do plenário, porque não houve votação ainda. Não é? Então, vou tentar ver se consigo manter-me dentro das... Quando é feita a reprogramação do PETI 3+, para o 2020, não é? Há alterações ao nível do tipo de infraestrutura, isto posso dizer porque está dentro do 2030 e, portanto, não tem a ver com qualquer votação que possa ter sido feita. Portanto, há alteração ao nível do tipo das obras que iam ser feitas e do investimento, não é? Pronto. O 2030 retoma tudo o que tinha sido abandonado, não é? Portanto, aquilo que não foi possível encaixar por diversas razões, que já foram muitas vezes expostas, não é? É retomado. Portanto, e nós também não temos conhecimento, até porque para fazer o nosso trabalho tivemos um acompanhamento muito próximo da IP, porque pedimos um ponto focal dentro da própria Comissão de Trabalho, e os 4 operadores ferroviários, agora estou aqui a falar sobretudo dos ferroviários, portanto, trabalharam connosco, portanto, temos um conhecimento à altura atualizado, e o relatório é recente. Nós sabemos que houve uma reprogramação, de acordo até com o calendário da União Europeia, aquilo que estava programado como Horizonte 2021 passou para o Horizonte 2023, e não nos foi dada nenhuma indicação que alguma dessas coisas que estão previstas, portanto, o 2020 e 2023, passe para o 2030, para além daquilo que inicialmente já estava previsto. Não é? Portanto, a minha opinião, e posso dizê-lo, porque não houve opinião contrária, pelo menos na auscultação do Conselho Plenário, é de que a conclusão do 2020 e a sequência do 2020 e 2030 permitirá um grande salto de qualidade na ferrovia. Quer em termos de, não só manutenção, qualificação do que existe hoje, porque praticamente em todos os projetos se vai mais do que a simples manutenção, não é?
e coisas novas que de algum modo vão permitir articular a rede melhor, permitir que a rede funcione de forma mais adequada ao tipo de solicitações que tem, não é? Passageiros, carga, o tipo de solicitação regional, nacional, os vários níveis, não é? Portanto, a opinião que eu tenho é de que aquilo que está no PNI 2030, ponderado pela proposta, estou a falar isto, pela proposta que o Conselho Plenário já foi auscultado, já se pronunciou, mas ainda não votou, que numas situações apoia, francamente, noutras condiciona e num outro caso propõe coisas diferentes, não é? Portanto, há as três versões. Que haverá, de facto, um salto qualitativo muito grande que permitirá suprir parte de um grande período em que não houve investimento e que, obviamente, levou as carências para uma situação complicada e que é preciso muito investimento. Eu acho que o nível de investimento que está previsto permite um salto qualitativo muito grande. É evidente que ninguém gera nada, globalmente, a 100%. Não é? Não, até porque, geralmente, há vários ativos que podem se gerir com níveis diferentes de manutenção. Tem a ver com o ciclo de vida, tem a ver com uma série de coisas, não é? Agora, julgo que, em termos médios, se entrará num patamar, digamos, de normalidade de manutenção, que é isso que se pretende. Não é? Não sei se respondia a tudo. A maior parte da intervenção na rede existente está no 2020. Não é? Está no 2020. Há continuidade no 2030, porque houve coisas que saíram do 2020 e agora estão no 2030. E há coisas novas, que são as amarrações da rede. Não é? Sei lá, o Beja, por exemplo, é um deles. Não é? Há vários. O Douro tinha sido abandonado. Portanto, fundamentalmente, a intervenção na rede, a parte fundamental é 2020, que agora é 2023, não é? Portanto, é aí, não é? Não quer dizer que também no outro não está, porque está nas rúbricas globais, não é? Ao nível da sinalização, ao nível da melhoria dos sistemas de comunicação, está em grandes rúbricas, não é? Que permitirá ir atuar nessas, que são já investimentos de qualificação e até estratégicos, não é? Na rede toda, não é? Portanto, há pacotes, por assim dizer, que permitem ir outra vez atuar na rede toda, já não no sentido da manutenção propriamente dita, mas da qualificação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando os colegas e cumprimentando em especial a Sra. Presidente do Conselho Superior das Obras Públicas, a engenheira Natércia Cabral, saudando-a novamente por estar connosco. É sempre um prazer poder ouvi-la. E estamos aqui numa audição que tem esta dificuldade, é que acabamos de ouvir já a Sra. Engenheira dizer que, relativamente àquilo que nos interessa a todos, que é o Plano Nacional de Investimentos 2030, está ainda a decorrer os trabalhos, ainda não há votação do plenário, pelo que não há decisões. Há já pré-decisões e compreendemos que a Sra. Engenheira tenha que manter alguma reserva sobre isso, mas a primeira questão que eu coloco é exatamente quando é que podemos contar com o trabalho concluído por parte do Conselho Superior das Obras Públicas. E se, de alguma forma, haverá alguma, enfim, do ponto de vista de hierarquização, do balanço feito, se há, de facto, alguma novidade relativamente a algum dos megaprojetos que possa, de alguma forma, ser desvendado um pouco aqui hoje, porque senão, a audição, estamos a falar de coisas todas muito interessantes, mas estamos sempre a falar ao lado, porque quando falamos da execução do 2020, do Ferrovia 2020, ou do PETI 3+, e aquilo que era para 2020 já passou para 2023, nós sabemos que para 2030 aquilo que estava de fora foi incluído, até porque foi digamos, o trabalho também desta Comissão no mandato anterior, foi
para além daquilo que foram as propostas que o Governo trazia para 2030, houve um conjunto de propostas que o Parlamento entendeu, no seu grupo de trabalho, de também colocar no lote, chamemos-lhe assim, das possíveis intervenções, e graças também ao Parlamento, ficou escrito no projeto de resolução a recomendação ao Governo para que houvesse um maior envolvimento do Conselho Superior de Obras Públicas, que inicialmente nem sequer estava previsto. Aliás, a Sra. Presidente teve a oportunidade de dizer aqui no Parlamento, há poucos meses, que de facto desde que tinha havido uma mudança de ministro, que o atual ministro, que assumiu a pasta ainda no final da legislatura anterior, já tinha solicitado um conjunto de elementos e trabalhos ao Conselho Superior de Obras Públicas, ao contrário, digamos, da lentidão dos processos que vinha atrás. Mas não compete ao Conselho Superior de Obras Públicas avaliar a gestão. Ou seja, e não compete sobretudo gerir os processos, como já disse aqui, não lhe cabe executar. E por isso é que é um bocado difícil, enfim, porque não tendo nós acesso à informação daquilo que será a proposta do Conselho de Obras Públicas relativamente aos grandes projetos, à sua hierarquização, às prioridades de cada uma delas e sobretudo ao estudo que cada um deles merece, do ponto de vista do balanço de custo-benefício, aquilo que é importante para o país, aquilo que é execuível, a fonte de financiamento dos mesmos, isso é que irá condicionar as opções, que ainda por cima, feito todo esse trabalho, depois baterá na capacidade de execução de quem tem que o executar. E o histórico da execução não é de facto notável, por isso é que há projetos que já foram anunciados para terminar em 2020, agora estão para 2023, e não sabemos se prolongarão ou não, porque também não cabe nem ao Conselho Superior de Obras Públicas, nem ao Parlamento fazer com que eles se tornem a realidade. E por isso temos aqui esta equação que é difícil, mas de facto gostaria de hoje, pelo menos, ter uma perspectiva de quando é que o Conselho Superior de Obras Públicas pode vir ao Parlamento, e aí sim, para fazer o balanço daquele mega trabalho, que reconheço que é uma coisa enorme, de avaliação e de proposta de hierarquização e de balanço, custo-benefício de cada um daqueles dezenas de projetos que estão em cima da mesa. Também lhe perguntava se para esse trabalho está satisfeita com os recursos disponibilizados, se de facto são suficientes para fazer esse trabalho, se seria necessário alterar alguma coisa, porque o Parlamento também pode sempre ajudar nessa matéria para que o trabalho possa ser mais profícuo, porque esse é que é o objetivo de todos, porque quando o país olha para investimentos feitos para 10 anos, que depois provavelmente poderão deslizar mais 1 ou 2 na sua execução, por isso quando falamos, tal como falávamos 2020 e agora é 2023, não tenho dúvidas que chegamos a 2030 e será 2031 ou 2032. E quando envolvemos de forma clara e objetiva o Conselho Superior de Obras Públicas numa peça central na definição digamos, destes grandes investimentos, é importante que se perceba se aquilo que as ferramentas que estão a ser disponibilizadas são as adequadas para esse efeito. Porque, como disse, o Parlamento também pode sempre ajudar, estando junto de quem tem de criar essas condições para que assim o faça, porque o objetivo de todos, penso aqui, e aqui acho que não há diferenças entre ninguém, é de que o trabalho decorra da melhor forma, o mais rapidamente possível, e que aquilo que sejam os relatórios produzidos deem confiança a todos nós. Ou seja, que o Conselho Superior de Obras Públicas tenha as condições para fazer esse trabalho. Eu percebo também esta questão das questões das necessidades de financiamento, mas também não sei bem se é uma competência do Conselho Superior de Obras Públicas a referir-se e debruçar sobre aquilo que são as necessidades ou não de financiamento para cada um dos projetos. Uma coisa é trabalhar a informação que é fornecida, verificar se está assegurada, se não está, para a execução do projeto A, B, C ou D, as fontes de financiamento são claras ou não. E, em função disso, poderá haver uma percepção do decisor da necessidade de reforço de financiamento, de buscar outras, mas não me parece, e essa é uma questão que eu levanto, que seja o Conselho Superior de Obras Públicas ter que indicar a pista, olha, isto para a manutenção é preciso mais isto e tem que se buscar ali ou acolá. Eu aproveitava também a sua presença aqui para lhe perguntar se, para além destas matérias, sobretudo ligadas àquilo que era o PETI 3+, e que é objeto do relatório do Tribunal de Contas e que se transporta para o PNI 2030, se nestes, enfim, se entender que é uma resposta que pode dar ou não, se ao longo destes últimos tempos o Conselho Superior de Obras Públicas foi solicitado para se pronunciar relativamente ao aeroporto, seja ele Montijo, seja outro,
em função do debate público que existe, que é visível, das dificuldades que existem, se de alguma forma o Governo já solicitou alguma reflexão ao Conselho Superior de Obras Públicas relativamente a esta matéria, que é também uma matéria muito importante e que com certeza que a todos preocupa. Eu termino agradecendo a sua presença e também dizer que, com alguma expectativa, aguardo a conclusão dos trabalhos para depois possamos discutir, de facto, aquilo que serão a hierarquização dos diferentes projetos do PNI 2030. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, até pelo cumprimento do tempo, que é importante. Dava a palavra à Sra. Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas para responder. Muito obrigada, Sr. Deputado. O que é que foi feito? Isto a propósito da natureza da informação. Este primeiro documento que foi ao Conselho Superior de Obras Públicas é um documento particularmente abrangente, não é? Não. Para fazer a análise, o Conselho baseou-se em 2 documentos-chave, o PNI e depois o documento da Assembleia da República, porque essa foi a razão que disse, não, aguardem, porque este é um documento-chave que tem que ser analisado. E depois fez mais do que isso, não é? Em algumas áreas desenvolver estudos setoriais, porque o PNI é um programa muito lato, onde a maior parte dos projetos estão num grau de definição muito inicial, não é? Muito inicial. Sim, exatamente, é por assim, porque é um macro programa. Alguns por baixo já têm projetos consolidados, mas noutros casos não, são projetos que estão agora a arrancar. É o caso da área metropolitana. Quando se foi feito o PNI, ainda não tinha praticamente avançado com nada e agora já avançou, entretanto. Nós fizemos uma coisa, ao longo deste tempo, foi tentar sempre atualizar a informação. Não é? Fomos atualizando a informação, porque temos pontos focais com os... Sim. E fizemos outra coisa, desenvolvemos estudos setoriais específicos naquelas áreas que consideramos mais relevantes. Ferrovia, rodovia, círculo urbano da água, mobilidade urbana e... Estes já estão concluídos, uns são feitos pelo NEC, outros arranjamos equipa externa e não está feito ainda o da energia, está em elaboração, mas está quase pronto. Imaginando que não era preciso fazer os estudos setoriais, estava a informação toda, não é em detalhe, porque um programa não é um projeto, mas o suficiente para nós analisarmos. Aquilo que nós teríamos feito como Conselho, foi inicialmente, era uma análise de coerência externa, isto é, os documentos de enquadramento estão vertidos, estão respeitados no PNI 2030 ou não? O PNPOT, os documentos macro, os da União Europeia, não? Uma análise de coerência interna, isto é, as componentes que estão dentro do programa do PNI fazem sentido para os objetivos, quer dizer, elas respondem aos objetivos ou não, ou uma está completamente fora destes objetivos, não? E depois uma análise de interdependências, para encontrar como é que as componentes se ligam entre si e até identificar situações em que há choque, em que, portanto, uma interfere na execuibilidade da outra, não é? Pronto. Era isso que faríamos e não nos meteríamos nos estudos setoriais. Portanto, nós resolvemos fazer mais porque achámos que seria enriquecedor do trabalho e facilitador da pronúncia do Conselho Plenário irmos mais longe, não é? E julgo que foi uma boa aposta, não é? Porque exatamente o que levámos a Conselho Plenário para a auscultação, e dessa auscultação, depois eu explico mais ou menos porque convém talvez dizer isto, a auscultação foi a tal análise de coerência externa, o relatório sobre a ferrovia e o relatório sobre a rodovia. Não é? Um feito com consultores externos, a ferrovia, a rodovia feito pelo NEC. E foi importante, porque já é um passo mais esclarecedor. Do que é que resultou daí? Há a pronúncia na sessão da auscultação, em que é feita uma ata muito detalhada e que depois cada um diz se está a ver, e depois a seguir há uma semana em que podem apresentar contributos escritos e há um relatório desses contributos escritos. Portanto, é depois a síntese disto tudo, que é o documento setorial, que depois com os outros documentos tem pacote de transportes, pacote ambiente, pacote de energia. E depois o corpo central do relatório, que tenta integrar isto tudo, pode divergir, em alguns casos, das análises setoriais, porque ao olhar integradamente, pode ver que há ali incompatibilidades e que é preferível dar prioridade a uma coisa do que a outra. E nós até já sabemos, no caso em que isso acontece, não é? Em que isso aconteceu. Diz, não, está bem, vocês propõem isto, mas de facto o que faz sentido é propor outra coisa. Não é?
quanto à divulgação, eu não posso, de facto, não estou mandatada, não é? Não estou, eu ficaria, desculpa ter-me maus lençóis, se o fizesse com o meu Conselho Plenário, zangava-se comigo, não é? Agora, há uma coisa que eu posso dizer. No Conselho Plenário fazem parte 20 entidades, algumas representam as autarquias todas, portanto, de facto, a informação circula, não é? Eu não a posso dar, mas quem tinha que se pronunciar teve acesso a ela, porque os representantes ouviram. Eu sei que, por exemplo, que, em relação ao ambiente, foram ouvir e levaram para o Conselho Plenário a opinião dos seus representados, não é? Pronto. Eu não o posso disponibilizar porque aqui o Presidente é apenas um gestor, um gestor do acontecimento. O que vale é aquilo que é votado no Conselho Plenário, onde o Presidente também pode votar. Portanto, aí eu percebo. Aquilo que está apontado, a menos que aconteça algum precalço, mas julgo que não, é fazermos o próximo Conselho Plenário, a auscultação em abril, e depois, a seguir, é a votação. Primeiro é a ausculta, diz ainda o que tens a dizer, e, portanto, mas, sei lá, a votação ainda não está definido como será, mas sendo só a votação depois da auscultação, pode até ser de uma forma mais... Pode nem ser preciso uma sessão plenária, pode ser... Enfim, hoje há outros métodos e pronto. Portanto, em princípio, em abril teremos o problema, enfim, é bom caminho e em maio eu estou disponível para vir cá para se tirar... Relativamente à análise de custo-benefícios, como alguns projetos estão muito indefinidos, é evidente que é a análise de custo-benefícios possível. Quem está a fazer a análise de custo-benefícios está a ser feita ao lado pelo TAP, porque o decreto regulamentar diz isso. Portanto, é o TAP que está a fazer ao lado, em paralelo, e que acompanha isto. Não é? Portanto, optámos por essa situação, porque nos pareceu que era a que permitia uma maior, até, independência em relação a uma coisa e outra. Não é? Pronto. Também está a correr, aliás, sexta-feira temos uma reunião exatamente em que nos vai ser apresentada uma primeira reflexão sobre isso. Depois, já me fez esta pergunta, balanço do recurso do CSOP. É assim, esta versão do CSOP é muito diferente da versão anterior, de que eu também fiz parte e conheço bem. A versão anterior, que teve muitos méritos, porque não tivesse méritos não tinha durado mais de 100 anos, não é? Portanto, uma entidade tem que ser resiliente para aguentar tanta mudança, não é? Agora, se diz assim, estava completamente obsolescado, eu diria não, porque hoje a mudança das coisas é tão rápida, eu disse isso, que se calhar é preciso ser mais flexível, não é? Agora, se me diz assim, e esta, pronto, é um formato acabado. Não há nada que seja formato acabado. Eu acho que depois deste embate com o PNI 2030, há reflexões que se calhar é preciso fazer e há melhorias a fazer. Eu posso dizer uma porque já foi votada em Conselho Plenário. Portanto, a proposta de regimento do Conselho foi a Conselho Plenário e foi votada favoravelmente por unanimidade. Já introduz uma pequena alteração que depois é evidente tem que ser acompanhada pelo decreto regulamentar, que é o Conselho pode funcionar em conselhos pequenos. Não é? Por exemplo, imagina este caso do PNI. Temos o ambiente, se nós pudéssemos formar uma comissão do ambiente, não é? Fazia sentido primeiro passar por ali e depois então já ia. Pronto. Isso já está aberto o caminho na proposta de regimento. E há outras que resultam um pouco da reflexão feita sobre a experiência. Eu sou um bocadinho contra quando se chega a uma empresa num sítio qualquer, muda-se logo a administração antes de conhecer as capacidades. Acho que alguma reflexão vai permitir um caminho, uma aprendizagem. Não é? Portanto, se me diz isto é o modelo final, eu digo já, não, é um modelo que serviu para arrancar, enfim, tem exigido alguma flexibilidade para poder andar, mas vai ser de certeza melhorado. Não é? E este é um caso que eu podia falar porque já foi votado, está votado, portanto aí não há problema, aí ninguém se vai zangar comigo. Relativamente ao aeroporto, não, porque o aeroporto, o decreto regulamentar diz que o que vai ao Conselho deve ir, quando é projetos em fase de estudo prévio, neste caso o PNI é um programa, e aquilo que já estiver em fase de estudo ambiental também não vai. Portanto, nós não fizemos nenhuma reflexão sobre, não nos foi solicitado nada. A parte do financiamento, de facto, que o CSOP não passa um bocadinho ao lado do CSOP. Não sei se respondi mais ou menos a tudo. Já deve ter respondido. Já passei o prazo. Temos o relógio. Pois. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, evidentemente, por saudar a engenheira Ana Tércia Cabral e o Conselho Superior de Obras Públicas pelos esclarecimentos que aqui já foram prestados e com o andar da Comissão, muitas das questões que nós vamos colocando vão sendo, obviamente, respondidas e permite-nos também agilizar muito mais este processo de discussão. Eu queria só fazer um ponto prévio, antes mesmo de entrar nas questões formais, relativamente à discussão que hoje nos traz aqui, que começou ontem, quando fizemos a audição ao Tribunal de Contas, relativamente ao documento em causa. Fazendo uma primeira coleção de interesses, é que sendo eu engenheiro civil de formação, trar-me-á certamente o defeito de, quando olho para este relatório, considerar que algumas generalizações, algumas extrapolações que nós fazemos na análise destes dados, que confundem muitas vezes metodologias de avaliação de estruturas e de infraestruturas com necessidade de investimento nessas mesmas infraestruturas. O primeiro pecado que eu encontro neste mesmo relatório é precisamente esse aspecto. Há alguma confusão entre metodologias de avaliação de infraestruturas e efetivo investimento necessário nessas infraestruturas. Infelizmente, hoje, nós já estamos num registro muito mais sereno na discussão desta Comissão, face ao estado das nossas infraestruturas, porque ontem nós já falávamos que tínhamos um estado catastrófico das nossas infraestruturas em Portugal e, portanto, hoje registro que, de forma mais serena, já fazemos esta discussão, colocando no devido lugar aquilo que diz no relatório. E, portanto, essa é uma primeira nota que eu gostaria de deixar, porque avaliar infraestruturas e o estado de conservação de infraestruturas é bastante mais do que aquilo que ontem aqui fizemos, é muito mais do que olhar para uma escala de cores de vermelhos e de laranjas de uma determinada tabela e fazer transpor aqui isso a uma necessidade de investimento. Há alguns exemplos que nós podemos usar relativamente a isso, porque se uma infraestrutura até pode estar considerada no estado medíocre, não quer isso dizer que haja necessidade de investimento nessa mesma infraestrutura, até porque ela pode nem sequer fazer sentido no curto e médio prazo e, portanto, não há necessidade sequer de a reabilitar. E, portanto, apenas para que não haja nenhum tipo de alarmismo, se efetivamente uma infraestrutura em Portugal não tiver condições de segurança, ela não é colocada num Excel com uma cor vermelha, ela é devidamente encerrada ou condicionada à utilização pública e acho que isso aqui é muito importante que fique aqui esclarecido. Segundo aspecto, Sr. Presidente, essa parte não era totalmente necessário. Segundo aspecto, e que se prende muito mais agora com a discussão que podemos ter e que será bastante mais interessante neste debate. Analisar, e porque o relatório faz, a taxa de execução, quer do nosso Plano Estratégico de Transportes, o BETI 3+, mas até mais importante do que isso, porque hoje estamos aqui na presença do Conselho Superior de Obras Públicas, também analisar aquilo que poderá ser no futuro a execução dos investimentos 2030, aqueles onde diretamente mais pronúncia terá este Conselho. E já aqui referiu, e registro com algum agrado a sua intervenção, que os investimentos previstos no Plano 2030, em particular na ferrovia, constituirão um avanço significativo no país no que diz respeito à qualidade da nossa ferrovia, isso parecendo-nos bastante interessante, mas muito mais importante do que analisar se o plano é positivo ou não, é também a nossa capacidade depois de o poder executar, e aqui sim surgem muitas dificuldades que nós todos reconhecemos, independentemente de quem o esteja a executar. E, portanto, a primeira pergunta que eu coloco é se considera que em Portugal está criado um clima que condiciona a célere execução de investimentos estruturantes. E digo isto porquê, em primeira medida? Porque, em primeiro lugar, porque achamos que os investimentos estruturantes devem ter um consenso político alargado, e é isso também que se tem tentado fazer, mas dizer, porque a experiência diz-nos, por exemplo, em alguns temas que ainda recentemente aqui debatemos na Assembleia, que há dificuldade em estabelecer esses consensos ou em termos uma previsibilidade da nossa programação. Por exemplo, a rede de expansão do metro de Lisboa, que, estando a ser caminhada num sentido, de um momento para o outro, tem uma inversão de sentido que, inevitavelmente, atrasará a sua execução. E, portanto, a primeira pergunta que lhe deixaria é se entende que, no nosso país, há, em primeiro lugar, do ponto de vista do planeamento, dificuldades estruturais para a concretização de investimento público.
Segunda pergunta que lhe colocaria é se depois de ultrapassada esta fase, se do ponto de vista da contratação pública, dos nossos procedimentos de contratação, se considera ou não, no caso o Conselho Superior de Obras Públicas, se nós temos excesso de processos de litígio que atrasam a execução normal dos concursos públicos. E se considera, por essa via, que o nosso sistema de contratação pública é demasiado aberto, permissivo, a esses mesmos litígios. E faço esta pergunta óbvia porque sabemos que hoje muitos dos investimentos se arrastam sucessivamente em questões também jurídicas e, portanto, perceber também qual a opinião do Conselho Superior de Obras Públicas sobre esse tema. Em terceiro lugar, do ponto de vista do nosso mercado da construção, porque para haver execução física das nossas obras é preciso também haver capacidade do mercado de os conseguir, do mercado da construção, de os conseguir executar. E aquilo que lhe pergunto é se considera se há um equilíbrio entre a procura e a oferta ou se há um desequilíbrio fruto da incapacidade do nosso tecido empresarial, nomeadamente o setor da construção civil, de conseguir corresponder aos concursos lançados. E aqui, obviamente, que nós sabemos que grande parte dos investimentos mais volumosos são feitos através de concursos públicos internacionais, que obviamente que haverá também um mercado internacional que pode aqui responder, mas dizer em específico se o nosso mercado interno da construção se tem capacidade de resposta para os planos de investimentos que nós estamos a projetar. Não vou referir ao PETI 3+, mas essencialmente aos investimentos 2030, porque julgo que nesta fase nos interessa muito mais pensar o futuro e os investimentos do futuro. Por fim, uma questão que certamente não sei se me poderá responder, mas a título de curiosidade também, se considera que com os recursos que o Tribunal de Contas aqui apresentou para a realização deste relatório, se considera que o Tribunal de Contas estava devidamente habilitado para avaliar o estado das infraestruturas ou se está devidamente capacitado para avaliar o estado de execução das infraestruturas. E assim termino. Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra a Sra. Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas. Senhor Deputado, eu quase não posso responder a nada. Mas, enfim, vou tentar ver aquilo que posso responder. Em alguns casos, direi, não sou eu enquanto Conselho, mas não quero deixar também de dizer alguma coisa. Em relação àquilo que me pergunta, que é a dificuldade de execução, enunciou várias componentes. Uma delas é o entendimento político. E eu vou dizer uma coisa, o documento que recebemos da Assembleia da República era um documento bem estruturado, que eu acho que foi uma surpresa agradável, o entendimento, não é? Foi, porque permite, entende as dificuldades, não é? E diz, vamos tão longe quanto pudermos. Não é? Pronto, portanto, essa reflexão foi feita e eu acho que foi. Se tudo continuar assim, eu acho que podemos. Aliás, há grandes projetos e grandes momentos de execução no país em que isso aconteceu. Eu trabalhei na Expo 98 4 anos e meio, não é? E foi um momento de grande entendimento político, não é? Em que, de facto, os partidos perceberam que para alcançar um objetivo tinham que, cada um, tinham que lutar por esse mesmo objetivo. Portanto, eu nesse aspecto sou um bocadinho otimista, porque acho que é sempre possível criar as condições. O índice que tive foi este documento da Assembleia da República, que é um documento sereno, diz assim, pode-se acolher tudo que lá está. Não, mas também o documento não diz, é para acolher tudo, não diz, é na medida de que for possível encaixar, não é? Portanto, parece-me uma reflexão serena. E quando as reflexões são serenas, eu acho que há sempre caminho, não é? Relativamente às outras questões que me perguntam, tem que ser mesmo a nível pessoal. Uma já respondi. Portanto, houve um momento em que o tecido empresarial nacional foi de repente solicitado, que foi para fazer a Expo 98, não é? Em pouquíssimo tempo, e respondeu. Não é? Agora, diz assim, como é que tudo aquilo foi preparado? Não, foi muito bem preparado. Não é? Quem estava no terreno estudou, por exemplo, a experiência de Sevilha, foi ver como fizeram, o que é que tinham falhado, o que é que tinha corrido bem. Portanto, houve algumas coisas que não começou a correr tudo logo bem, não é? Mas foi possível. Portanto, eu acho que
as coisas têm que ser preparadas e as mensagens têm que ser dadas com antecedência. Mas isto é a minha opinião pessoal, da minha experiência, não estou a falar aqui enquanto conselho. Não é? O mercado, para responder, precisa de duas coisas: de conhecer, de saber a mensagem e ter antecipação para se preparar. Portanto, mas isto, mais uma vez, digo, é a minha experiência pessoal. Depois, quanto ao enquadramento legislativo, eu aqui vou dizer uma coisa que os engenheiros costumam dizer. Temos saudades dos tempos em que a legislação de obras públicas também tinha engenheiros. Pronto, acho que já respondi. Mas isto é uma piada, não é? Os engenheiros costumam dizer. Também tenho. Está bem, já precisam de mais um ou dois. Pronto, portanto, se calhar, talvez seja preciso fazer alguma coisa mais, enfim, como tudo, nada é estático, nada é definitivamente a peça final e, portanto, tudo precisa de vez em quando ser adaptado às circunstâncias, ao momento, a tudo, não é? Eu acho que mais ou menos dentro daquilo que foi possível, mesmo já pisando a linha vermelha, que já respondi. Peço desculpa. De seguida, dava a palavra à senhora deputada do Bloco de Esquerda, deputada Isabel Pires. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Engenheira Natércia Cabral, Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, agradecer aqui as considerações que pode, dentro da sua competência e daquilo que lhe está atribuído dar relativamente a esta matéria, mas de facto, e ontem mesmo tivemos a oportunidade de abordar junto do Tribunal de Contas, que elaborou o relatório que está aqui em causa, algumas destas matérias e, de facto, quer dizer, desde o início que era perceptível que aquilo que estávamos a falar era de uma análise de informação que vinha da IP, que é a organização que tem essa informação mais detalhada, embora não de todas as infraestruturas, isso depois será outra matéria, mas em que é possível perceber da análise desses dados que existem determinadas infraestruturas que necessitam de investimento e de intervenção, não do ponto de vista, ou seja, a discussão e o relatório do Tribunal de Contas não analisa do ponto de vista técnico, digamos assim, das infraestruturas em si, mas da informação que a IP tem daquilo que deveriam ser investimentos ou pacotes de investimentos para o futuro. E aquilo que nos preocupa nesta matéria tem a ver com a capacidade que o país tem tido, e isto não é uma coisa de 1 ano, 2 anos, é uma coisa de longo prazo, de olharmos para as infraestruturas que temos no nosso país, sejam elas ferroviárias, rodoviárias, aeroportuárias, marítimas, o que quer que seja, e pensar a longo prazo na sua manutenção para que não cheguemos a um ponto em que temos um determinado número, demasiado elevado ou não, de infraestruturas, onde, como o investimento não existiu anteriormente, para o futuro terá necessariamente que acarretar custos maiores. E, portanto, isto tem sido mais ou menos a análise que tem sido feita relativamente ao relatório do Tribunal de Contas e até percebendo a competência que este órgão, o Conselho Superior de Obras Públicas, tem relativamente à consulta em matéria de infraestruturas, se calhar a pergunta que ficaria das análises que já foram feitas, referiu o PETI 3+, que é grande parte daquilo que foi alvo do relatório do Tribunal de Contas, que parecer, digamos assim, é que o Conselho Superior de Obras Públicas tem relativamente à parte técnica daquilo que foi identificado pela IP e, consequentemente, pelo Tribunal de Contas como sendo obras de arte, vias férreas e outras que estão em condições de necessitarem, desde já, investimento para que no futuro possam ter condições melhores do que aquelas que atualmente têm. Porque, de facto, percebe-se que o Conselho Superior de Obras Públicas pode ter aqui um papel importante na indicação aos governos relativamente a, não digo prioridades, mas também a uma política de manutenção de infraestruturas que permita não só manter níveis de investimento mais ou menos regulares no tempo, mas que permitam um desgaste que não significa, a determinada altura, temos que ter investimentos demasiado grandes para responder a problemas que já poderiam ter sido resolvidos anteriormente com um maior investimento regular na manutenção dessas mesmas obras. Referiu aqui uma coisa que me parece importante, que relativamente ao Ferrovia 2020,
que até 2023 se entrará num patamar de normalidade, digamos assim, no que toca à parte da manutenção, que será o fundamental até 2023, mas sabemos que mesmo o próprio Plano Ferrovia 2020 tem muito mais do que propriamente manutenção, e os níveis de execução são, até à data, bastante baixos relativamente àquilo que estava inicialmente previsto, mas a questão que lhe deixava tinha a ver exatamente com esta capacidade que o Conselho Superior de Obras Públicas pode ter ou não, na tentativa de perceber que infraestruturas devem ter uma intervenção atempada antes de entrarem naquela definição que foi indicada pela IP, de estarem em situação de necessitarem de maior investimento e possivelmente poderem estar em más condições. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava de imediato a palavra à Sra. Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas. A maior parte das intervenções do 2020 são renovações, não é? São grandes renovações. Portanto, enfim, é de facto mudar completamente, não tem a ver com o investimento normal de exploração, de manutenção corrente, não é? São grandes renovações em que se aproveita para aumentar o patamar da prestação de serviço daquela infraestrutura, não é? E, portanto, fica... O 2030 dá sequência, em algumas áreas, a isso. Portanto, na parte da sinalização, na parte da comunicação. Portanto, há programas globais que não estão especificados onde se vai intervir, mas dão sequência disso. Já, digamos, uma intervenção mais especializada, fixada em algumas componentes. Portanto, relativamente à exploração corrente, eu, evidentemente, que li o relatório, embora o Conselho não tivesse a ver com isso, mas li o relatório da IP. A IP há de ter, tem de certeza outra informação que não é este relatório, não é? Pronto, e tem que o ter, não é? Portanto, todas as entidades que concessionam têm os relatórios dos concessionários e quando se faz uma concessão, a própria concessão é obrigada a dizer quais são os ciclos de manutenção, quais são os ciclos de... Portanto, isso há de estar. Talvez não tenha sido este era o relatório ideal, admito eu, mas isto é a minha opinião pessoal, porque, de facto, nós não intervimos nisto. Não é o relatório que dá a informação que, se calhar, o Tribunal de Contas quereria. Mas há mais, de certeza, porque, por lei, é obrigatória. Não é? Quando se faz uma concessão, o concessionário obriga-se a dizer qual é o plano de manutenção, qual é o plano de renovação e tem informação periódica a dar. Eu conheço melhor o setor dos esportes e no setor dos esportes é assim. Quer dizer, em alguns casos em que eu estive, até a entidade nomeava gestores por concessão, em que faziam um acompanhamento periódico das concessões e, portanto, exatamente, tudo tem que ser fundamentado, porque senão é penalizado. Portanto, a IP de certeza que tem isso. Não está neste relatório, estará noutros. Não é? Pronto, a informação é essa. Eu julgo que o Conselho Superior de Obras Públicas, obviamente, pode vir a ser solicitado para alguns acompanhamentos desse tipo, mas eu julgo que não é essencialmente a vocação do Conselho, não é? Julgo que a vocação do Conselho está bastante bem delimitada no decreto regulamentar. Se calhar há uma coisa ou outra que e aqui já estou eu, fora do Presidente do Conselho, seria interessante recuperar do Conselho anterior, que tinha algumas competências que se calhar... Mas o tempo é o tempo que vai dizer se vale a pena sedimentar mais ou não o Conselho. Não sei se... Obrigado, Sr. Engenheiro. Dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Sra. Engenheira Ana Tércia, Presidente do Conselho, e a disponibilidade que tem para vir a esta mesma audição, embora os esclarecimentos e aquilo que é a opinião aqui dada está muito condicionada logo à partida por aquilo que foi a sua intervenção inicial e compreendo perfeitamente a questão do respeito que tem que ter para com cerca de 2 dezenas de entidades que compõem este mesmo Conselho e, portanto, seria um desrespeito antes de ser emitido o parecer do Conselho Superior de Obras Públicas que a Sra. Engenheira aqui o pudesse fazer. No entanto, gostaríamos de saber quando é que está previsto este mesmo parecer,
uma vez que, na sequência desse parecer, seguramente esta mesma Comissão vai solicitar novamente a presença da Sra. Engenheira, e esse parecer, o próprio Conselho Superior de Obras Públicas tem o poder de concordar, de discordar dos projetos que são propostos e, inclusive, até propor alternativas. E, portanto, tem essa mesma faculdade e, portanto, é com alguma expectativa que aguardamos a emissão desse mesmo parecer. A audição que é aqui pedida é no âmbito daquilo que já ontem houve aqui uma discussão com o Tribunal de Contas em relação à operacionalidade ou não operacionalidade das infraestruturas de transportes, porque o que está aqui em causa é uma questão de segurança, ou seja, a questão de segurança daqueles milhões de portugueses que circulam ou nas estradas ou nos comboios para fazer as suas deslocações, e a pergunta que lhe gostaria de deixar e colocar é se o Conselho Superior de Obras Públicas vai ter em conta este relatório de auditoria do Conselho, este relatório de auditoria do Tribunal de Contas, se vai ter em conta precisamente essa mesma análise ou não, uma vez que faz um diagnóstico, faz aqui um retrato, uma fotografia, uma radiografia, como eu disse ontem, daquilo que é o estado da infraestrutura e de transportes. E, portanto, nesta fase não tenho muito mais questões, tendo em conta aquilo que é o condicionamento da Sra. Engenheira aqui nesta mesma Comissão, agradecendo-lhe desde já também a disponibilidade, seja da presença, seja da resposta. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Engenheira. Os órgãos plenários e colegiais obrigam a alguma disciplina, pronto, e ela tem que ser mesmo respeitada, não é? Obrigam, não há outra maneira, não é, de o fazer. Eu julgo que não, que este relatório do Tribunal de Contas primeiro tem informação que a nossa análise é posterior, já tem mais informação, não é? Porque este relatório reporta-se este relatório é a informação de 2018, não é? E, portanto, há muito mais coisas desenvolvidas depois disso já, não é? E, portanto, julgo que não se justifica. E a natureza a exploração corrente não me parece que seja matéria que alguma vez... Se começamos também a pôr coisas... O Conselho tem que se especializar um bocadinho... e manter-se assim, não é? Para não haver a tentação de qualquer coisa vai ao Conselho. Isso eu acho que de algum modo depois desvirtua o querer que algumas coisas vão e possam ser analisadas de uma maneira profunda, independente. Portanto, julgo que não é o tipo de matéria que está. E para além disso, a informação que nós temos já está mais atual do que o relatório aquela em que se baseou o relatório do Conselho. Do Tribunal de Contas. Abril. Portanto, de abril, o que está previsto. Eu estou aqui a pôr mesmo o meu pescoço na forca. Pronto. Abril estará concluído o processo, não é? Depois há um prazo para enviar as coisas, depois há aqueles prazos regulamentares, porque as pessoas têm que ter tempo, e, portanto, eu acho que maio o assunto estará, não é? Se estiver antes, pois eu darei nota, com muito gosto. Obrigado, Sr. Engenheiro. Não sei se dos grupos parlamentares aqui presentes. Portanto, pelo aspecto, não há necessidade de fazer uma segunda ronda. Os assuntos são devidamente esclarecidos, dentro das competências da Sra. Engenheira, naturalmente, e, portanto, mais uma vez agradecemos a presença da Sra. Engenheira. Vamos nos ver, com certeza, durante este ano, pelo menos uma vez, quase certeza, e cá estaremos para receber de braços abertos. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, muito obrigado e um bom dia para todos e para todas. Muito obrigado. Está encerrada esta audição.